Sou a Patrícia Gomes, sou psicóloga, ajudo psicólogas a empreenderem com a psicologia clínica. Quem vem de outras áreas, né, principalmente quem está, às vezes, trabalhando em RH, trabalhando no hospitalar, trabalhando na área social, tem essa dúvida, porque às vezes atua muito tempo em outras áreas e tem aquele desejo, né, de vir atuar na clínica. E a pessoa fica um pouco perdida, é um pouco de como eu fui, né? Eu trabalhei mais de 10 anos aí na área de RH, e ocupando cargos até como gestora. E quando eu resolvi atuar na clínica, me veio porque eu nunca tinha parado para estudar uma forma de atuar na clínica, não era meu objetivo. E aí quando eu comecei a querer ir para a clínica, me veio várias dúvidas, e hoje isso que a gente vai compartilhar aqui, né? Algumas pessoas me fizeram essas perguntas lá nos stories. Eu falei assim, vou gravar essa live porque vale a pena a gente fazer esse bate-papo. Eu queria que vocês compartilhassem também, quem está aqui, se tiver alguma experiência diferente do que eu vou passar, porque o que acontece? Os erros, né, que as pessoas cometem, e o que eu vou falar aqui acho que vai encurtar o caminho. As pessoas às vezes acham que tem que montar sala, as pessoas acham que tem que montar uma clínica e acabam dando volta, né, burocratizando mais ainda e adiando o sonho de viver da clínica, até por não conhecer, por não saber as possibilidades que existem. E aí elas entram, às vezes, com um consultório que elas montaram, investiram ali e ficam entregando cartão de visita esperando os pacientes chegarem ou alguma indicação. E aí que mora o perigo, porque você já começa com uma dívida, né, que é a questão de ou você tem um aluguel, ou você tem uma clínica montada, que tem toda uma burocracia para montar, e quem está começando tem que experimentar. E nada melhor do que outras alternativas aí que a gente vai conversar hoje, até para a pessoa saber se é isso mesmo que ela gosta, se é o que ela quer fazer mesmo, se vai trazer resultado. Então faz parte esse processo aí de conhecer as alternativas primeiro, experimentar para depois você fazer suas escolhas. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Eu optei por não ficar trabalhando somente recolhendo ISS, essas coisas todas, mas isso é com o tempo, você vai entender qual que é o seu momento, qual que é o seu serviço, qual que é a sua prestação, hoje os seus produtos. A Lívia, né, hoje eu escutei, você não vai arrumar um emprego? É verdade, as pessoas acham que a gente empreender, a gente trabalhar como autônoma, você não tem um emprego, e é bem diferente, né, nós temos sim várias responsabilidades aí, né, empreendendo, que às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Elas estão acostumadas com um trabalho CLT, ali fixo, que você fica atuando ali de 8 às 19, às 20 horas no emprego e achando que tem estabilidade, né? Então, uma das preocupações das pessoas quando elas pensam assim, como que eu vou começar na clínica, eu que atuo no RH ou em outras áreas da psicologia e quero vir atuar para a clínica, uma das coisas que as pessoas ficam preocupadas é com a famosa estabilidade, né? Como que eu vou fazer com a estabilidade? A clínica não vai me dar resultado. E as pessoas ficam em pânico de pensar nessa situação. Só que elas esquecem que no próprio mundo corporativo não existe estabilidade. Quantos profissionais, colegas nossos estão desempregados? Porque na primeira crise, a primeira dificuldade, quem às vezes sai são profissionais de RH, né? E aí que mora o perigo da gente achar que existe essa tal da estabilidade que não existe em lugar nenhum. Só que quando você empreende, você começa a aprender a fazer dinheiro. E quando você vira essa chave, né, que você começa a perceber que você consegue fazer sua rentabilidade, você percebe que você pode ganhar muito mais do que o mundo corporativo, né? Então o céu é o limite. É só vocês olhar uma estatística. Existe alguém que tenha riqueza trabalhando no mundo corporativo, que não seja um CEO, que não seja um presidente de uma empresa? Não existe. Agora você pega os microempreendedores, os empreendedores, você começa a perceber que existem possibilidades infinitas, né, de produtos, de serviços, que as pessoas podem sim, né, ter muito mais, uma renda muito maior do que trabalhando CLT. E a tal da estabilidade que a gente tanto sonha, a gente tem como se organizar nos meses que você tem menos pacientes, né? Você consegue se organizar para se rentabilizar de outras formas nos meses sazonais, que é julho, que diminui um pouco, né, dezembro, e aí você consegue ter rendas para você chegar nesse mês e conseguir tirar suas férias, por exemplo. Você tem como calcular o valor até da hora da sua sessão, e isso eu ensino as meninas no curso, para elas conseguirem ter essa reserva financeira de quando chegar lá no momento do final do ano, elas aproveitam para tirar férias também e conseguem não passar tantas dificuldades. Só que isso é um processo, né? Não é uma coisa que, por exemplo, a gente conversando aqui,
eu consigo falar todos os detalhes, todos os impostos, todos os cálculos, né? Porque hoje aqui o tema é como você começar. Então eu tô falando dos medos que a gente tem para começar. Outro medo muito assim falado, né? Que eu escuto muito essas dores aí, que as pessoas falam da questão do primeiro atendimento. Porque quem vem, principalmente de outras áreas, ou psicólogo que acaba de formar, não vou falar de outras áreas não, psicólogo que acabou de formar, tem alunos recém-formados. E aí, tem experiência às vezes de estágios, né? Ou na clínica ou em outras áreas. E a pessoa vai atender, os primeiros atendimentos, é muito difícil a pessoa vencer a barreira do medo. Você está sozinho no consultório, o que você vai falar, né, com aquele paciente, se vier uma demanda que você não sabe atender, como que você vai fazer. Então é uma dificuldade, né, que os psicólogos nós, né, temos de saber mesmo, e que eu tive lá atrás, e que eu senti essa necessidade de até de colocar isso, de ensinar isso, porque as pessoas têm esse receio de o que falar, como falar de preço, como você fecha uma sessão, o que você faz nas primeiras sessões e dá continuidade, porque tem pessoas que eu conheço que têm muitos pacientes, mas elas, por exemplo, não sabem cobrar um valor justo das sessões, e às vezes ficam trabalhando às vezes com horário só social e não conseguem se posicionar para ir aumentando aquela rentabilidade gradativamente. Então, assim, existem várias preocupações quando a gente fala de começar na clínica, de atender na psicologia clínica, mas existe sim formas de fazer isso e de você conseguir essa rentabilidade. Outra coisa, né, que a gente pode parar para pensar, se a gente vai falar aí de montar um consultório, né? Se você pensa vamos supor que você tem um acerto da sua empresa, você quer comprar mobília, você quer ter uma sala só sua ou uma clínica, olha para você ver o quanto você vai ter que despender financeiramente de um dinheiro, que você ainda vai começar, né, a ver se aquilo ali é o que você quer. Você vai começar a fazer os primeiros passos para você aumentar o número do seu paciente, conseguir viver da clínica, que isso é um processo. E se você empatar toda a sua reserva, às vezes financeira nesse início, você pode não ter o êxito tão rápido, porque você vai precisar dessa reserva financeira. Então, às vezes é melhor a pessoa sublocar só a hora. Se eu vou atender no horário X, eu subloco a hora e não um dia inteiro, ou não uma tarde, né, para você não ter uma despesa fixa. Então, você tem que buscar espaços que te dão essa oportunidade de não ter nenhuma despesa fixa no início. Porque se você for montar uma clínica, por exemplo, a clínica você tem que ter alvará de funcionamento, de vigilância sanitária, uma série de documentos aí liberando, né? O espaço tem que ser assim, o espaço tem que ser assado. Então, de início você já teria algumas burocracias aí para fazer. Quando você é profissional liberal, como psicólogo, né, por onde começar, né, você tem que emitir alguns impostos. Aí você tem que ver na sua região, na sua cidade, na prefeitura, quanto é o valor do ISS, né, que é o imposto de serviço que a gente paga, o Carnê-Leão, que é a questão do imposto de renda, se ultrapassar um limite X que você tem que fazer, o livro caixa, né, da psicologia, com as entradas, com as saídas, para você fazer essa comprovação do imposto de renda. Então, tem algumas questões que a gente também tem que observar. Por exemplo, você vai recolher INSS para você, se tiver licença maternidade ou afastamento, aposentadoria, você vai querer recolher como avulso, aí tem um recolhimento também. Isso tudo, gente, tem que estar embutido no nosso valor de consulta. Por isso que, às vezes, os profissionais que ficam cobrando um valor muito abaixo, né, do que é o correto, eles estão até infringindo aí, né, o que é o correto, né, que é recolhimento de impostos, essas coisas todas. Então, a gente tem que dar valor à nossa profissão, a gente tem que pensar nas férias que a gente vai ter, né, e em todas as despesas com os impostos, com os encargos da nossa profissão, para a gente cobrar, sim, um valor justo, saber se posicionar para cobrar, né, porque, na verdade, às vezes a objeção está aqui, ó, que a gente não se dá o valor, como que a gente vai cobrar? Se eu nem mesmo acredito que eu posso, né, cobrar aquele valor. E aí, uma dica que eu dou para quem vai começar, que deu muito certo para mim, para outras pessoas também que são alunas, que é o quê? Comece, às vezes, atendendo até valores baixos, sociais, mas com limite de tempo. Por exemplo, o que é isso? Se você tem uma agenda na semana que você tem 4 horas para atender, principalmente quem vem de outras áreas, normalmente está trabalhando, quer fazer uma transição, a pessoa vem gradativo. Ou ela já pediu demissão, ou ela já está disponível no mercado e vai trabalhar horário integral com a clínica. Mas vamos pensar que a pessoa está no mundo corporativo. Ela vai ter poucas horas para semana para atender. Vamos supor que seja no sábado, 4 horas do sábado. Você pode estipular na sua agenda do sábado um horário lá, 2 horários ou um horário social, para você começar a experimentar um atendimento clínico, né?
sublocar algum local que é a hora, né? Hoje em dia está muito mais fácil, né? Vamos recapitular aqui, nós estamos no online, então a gente nem precisa de sublocar a sala, você já tem uma eliminação de despesas aí com a sublocação, né? Então você já pode atender no seu home office, no seu escritório, e às vezes aí você já consegue uma economia, né, da locação. Então quem vai começar hoje é até mais fácil, se for para o mundo digital, se aprender as ferramentas, né, para poder utilizar nos atendimentos clínicos, e a pessoa vai se sentir mais segurança e vai conseguir atender numa boa. Mas aí, falei de montar a clínica, falei de montar consultório, falei se aluguel ou sublocação, melhor você sublocar a hora, se você precisa de atender presencial, e a oportunidade de atender online, que hoje em dia não tem como a gente ficar de fora mais. A gente fica pensando assim, nossa, mas vai passar a crise, eu vou voltar a atender no consultório. A gente não sabe como vai ser. É lógico que tem pessoas que não querem ir, o próprio paciente não quer ir para o digital, você vai estar lá atendendo de máscara, mantendo a segurança, a distância necessária, mas isso vai ser uma raridade, as pessoas cada vez mais estão no digital. Eu participei dessa semana de uma imersão, fiquei 2 dias lá falando dessas questões de mercado digital, de produtos digitais. E teve uma palestra lá muito interessante do presidente, do fundador da Hotmart, que é o JP. E ele falando que aumentou muito em relação ao ano passado a vendas de produtos digitais. Então, desse mês passado, referente ao ano passado, aumentou 70%. Então, ele falou que aumentou produtos vendendo na área de relacionamento, no campo espiritual, aumentou produtos vendendo no campo de direito, educação de filhos. Então são áreas aí que aumentou muito o consumo das pessoas para cursos, para treinamentos, para algum produto que esteja no digital. Então, mais uma vez, o psicólogo não tem como fugir, né, dessa experiência aí de desenvolver um negócio, empreender no digital. Que um dos produtos é a psicoterapia online, né? E aí você tem várias possibilidades, como eu comecei ontem na live, falando dos produtos de e-book, de cursos, de workshops online, de palestras online, que o psicólogo pode desenvolver. Né? Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Então, quando você vai começar, existe esse medo do atendimento inicial. Você tem que ter seu CRP ativo. Como eu estou falando aqui com pessoas que, né, estão ainda pensando em começar na clínica, é importante falar isso. Às vezes a pessoa está em outra área, às vezes ela nem é de área de RH, trabalha em áreas administrativas, ela deixou o CRP inativado lá. Então, ela tem que ativar esse CRP, deixar ele ativo, procurar saber como é que faz os cadastros para atender online. Não precisa de sublocar a sala logo no início, aprender ferramentas aí para utilizar, para vencer essa questão da procrastinação, mudança de mentalidade, de como atuar na clínica, se posicionar nas mídias sociais. Então, assim, existem várias possibilidades para quem está começando vencer essa barreira aí, que a maior barreira é o medo, né, gente? Porque técnica a gente aprende, agora o medo, a procrastinação, a gente adiar os nossos sonhos, é o mais comum de acontecer. Então, é a gente começar mesmo a virar essa chave. E, além disso, se a gente está falando aí do consultório, né, falando dessas questões aí que a gente está falando de como a gente começar na clínica, é muito importante para quem for começar já pensar no seu público-alvo. Eu falo muito isso aqui nos meus vídeos, falo também em treinamentos que eu dou. Por quê? Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Imagina eu aqui, estou fazendo essa live aqui com vocês. Aí hoje eu estou falando aqui para psicólogo, amanhã eu vou falar para fisioterapeuta, depois eu vou falar para advogado. Aí vocês vão falar assim, gente, o que a Patrícia está falando? O que a Patrícia está fazendo? Eu não vou seguir ela mais. Ela falava de um assunto, agora ela mudou o público-alvo dela. Então fica um pouco estranho para quem for acompanhar. As pessoas param às vezes de acompanhar, né? A Lívia está falando da supervisão, que é importante, né? Com certeza, que dá uma segurança aí nos atendimentos. Para quem está começando, sim. Mas, gente, lembra, são 5 anos e meio de faculdade, não é possível, né? A gente tem 5 anos e meio, a gente não precisa de rasgar o diploma que a gente tem. A gente fez estágios ali, estágios dentro da própria faculdade, né? Obrigatórios para poder atender. Então, a gente tem os primeiros passos, né? E cada paciente você vai construir o desenlace ali, o desenrolar dos seus atendimentos, né? Não existe receita mágica para atender, né? Existe você trabalhar com uma abordagem ali que você vai escolher e usar o seu conhecimento da psicologia, né? Então, o medo está mais, esse receio está mais na nossa mente, porque quando você entra em ação e você já tem, por exemplo, mais uns 10 atendimentos, vamos supor que você já fez 10 atendimentos, e aqui está começando, é importante começar trabalhando até com valores menores, mas vamos supor que você tem 4 horas para atender no sábado, você pelo menos pega um horário social, tudo bem, Marina? Pega pelo menos um horário social
E esse horário social que você vai atender lá vai te dar segurança para você vencer essa barreira do medo. Porque você vai pensar assim, já que eu estou cobrando um valor menor, eu posso experimentar. Você vai se permitir atuar na clínica e vai desenvolver ferramentas que você mesmo vai ver que vai dar certo junto com a abordagem que você atua. Então isso rompe muitas barreiras. Inclusive eu tenho colegas, né, que são alunas de psicologia, que quando tem algum caso clínico e eu vejo que elas já estão preparadas, né, já estão seguras, eu indico para elas os pacientes, porque eu nem consigo atender todos, porque hoje meu público-alvo é psicologia, né, que são psicólogos em desenvolvimento, para o empreendedorismo. Então, às vezes, quando chega pessoas que não têm muito a ver com o meu público-alvo, né, por exemplo, chega uma criança, hoje em dia, quando chega adolescentes, o que eu faço? Eu encaminho, né, então eu tenho encaminhado aí para as alunas também, que é uma forma delas vencerem a barreira para aquelas que não atuam, né, há muito tempo ou que estão atuando e querem aumentar o número de pacientes. Então, entre a gente tem que estar muito claro, né, por exemplo, a Patrícia, como que ela se posiciona? Ela é mentora de psicólogos que estão empreendendo com a psicologia. A Lívia está aqui, ela atende o quê? Idosos em qual situação? Aí você tem a Janaína, ela atende o quê? Pessoas com depressão, o relacionamento abusivo. Então a gente tem que começar, o psicólogo, ele tem que começar a se posicionar também. Isso que vai fazer com que ele se torne único na mente das pessoas e não vai ter concorrência, porque as pessoas vão começar a reconhecer ele como especialista naquele assunto que ele se propôs a tratar. Só que tem que ter, você tem que alinhar isso ao seu propósito de vida. Por isso que na Semana Empreender com Propósito, eu falo muito isso, né? Qual que é o seu propósito dentro da psicologia? Onde que o seu coração bate mais forte? O que tem a ver com a sua história? Isso conecta com as pessoas, né? Por exemplo, só ter feito uma transição da área de RH para a clínica, eu ter aplicado em mim o método que eu criei e ter resultado, isso me dá credibilidade para falar desse assunto, porque eu faço isso. Então, se eu faço, tudo que eu falo, eu ponho a mão na massa, eu exerço, vamos fazer isso, grupo de WhatsApp, vamos fazer lista de transmissão, vamos fazer um lançamento de um produto, vamos fazer um produto, vamos fazer aumentar o número de pacientes usando isso. Eu faço isso. Então, você tem muito mais credibilidade. Então, quando o profissional ele escolhe um nicho de atuação, ele tem que entender se aquilo faz parte da história dele, não pode ser assim do nada, né? Você tem que saber escolher de acordo com o que tem a ver com a sua história, com o seu propósito de vida. Isso é muito profundo, né? E é pouco falado, mas é isso que faz a diferença, é isso que faz você ficar incansável, imparável para poder colocar sua missão no mundo, faz você ter mais criatividade, faz você conseguir criar conteúdos, produtos para resolver aquela dor que você resolve ali do seu público-alvo. Então, é uma forma também da gente começar certo, começar já pensando no público-alvo. Não pensar assim, eu atendo criança, adolescente, jovens, idosos, todo mundo. Não funciona assim, gente. É lógico que você não vai deixar de atender se isso é o que você quer, né? Você não precisa de falar não se você tem insegurança de ter o consultório vazio e deixar de atender, né? Esses vários públicos-alvos. Só que você tem que se posicionar de uma forma que as pessoas entendam que você é especialista naquele assunto que você se propôs a falar. E a gente ter coragem de escolher, coragem de seguir um caminho, né? E aí as coisas vão fluindo, as pessoas vão se aproximando, as pessoas vão chegando, os pacientes, as pessoas vão te indicando. Por quê? Porque você vai se tornar uma profissional referência por até estudar aquele assunto e falar com propriedade dele. Então, as coisas funcionam muito por aí. Outra coisa que a pessoa tem que entender, que ela vai escrever... A gente, quando vai escrever, por exemplo, que eu falo isso muito com as alunas também, conteúdos, né? Vamos supor que você tem um Instagram profissional já, que você já tem um público-alvo e você quer começar na clínica. A gente não tem que escrever sobre o que a gente quer, a gente tem que escrever sobre o que o público-alvo quer. Então, toda vez que você for gravar um vídeo, que você for fazer uma live, que você for escrever um texto, fazer alguma forma para que as pessoas conheçam o seu trabalho, você tem que vestir mesmo o chapéu do seu público-alvo. Eu tenho que pensar com a cabeça da psicóloga que está começando no empreendedorismo, aquela que quer aumentar seu número de pacientes, aquela que está do zero, ou então aquelas que têm muitos pacientes, mas querem se posicionar melhor para conseguir cobrar valores maiores, e aquelas que querem fazer produtos digitais. Eu já tenho paciente, eu tenho cliente, né, que são alunas, que elas já estão com a agenda lotada, mas elas querem fazer produto digital. Então, cada pessoa tem uma demanda. Então, eu tenho que pensar com a cabeça desse público-alvo meu, para eu falar, né, a linguagem tem que ser apropriada,
Os temas que eu falo muito nas lives são as dores, as objeções, as dificuldades, as curiosidades daquele público. Eu não posso falar com a cabeça da Patrícia, que já passou por esse período de fase de começar e já estou lá no patamar de escalar, de fazer coisas maiores, né? Então a gente tem que se adaptar à linguagem daquele público que a gente quer falar. Então, se a gente quer ir para o digital, que realmente nós teremos, né, todos que não estão vão para o digital um dia, senão vão ficar fora, a gente precisa de começar a pensar diferente também. A gente não pode pensar com a cabeça do consultório fechado entre quatro paredes, que a gente fica esperando o paciente chegar e que a gente só espera indicação. Isso não vai funcionar mais, já não funciona mais, né? Então a gente também tem que começar a pensar alternativas para se diferenciar e não ter preocupação com a concorrência, porque o psicólogo, mas é muito psicólogo, são mais de 300 mil psicólogos, minha região tem muito psicólogo, eu sou do interior, as pessoas falam isso comigo, eu sou do interior, funciona para mim? Eu sou da capital, tem muito psicólogo, funciona para mim? Funciona, gente, sabe por que funciona? Porque a sua história é única. A sua expertise, a sua história dentro da psicologia, a sua história de vida é única. Então, quando a gente escolhe algo voltado para o que a gente gosta de fazer com a nossa história, não tem como ninguém te copiar, né? Ninguém copia o meu jeito de falar, a minha linguagem, a minha bagagem, né? Eu passei por fiz tais formações, passei por tais empresas, atuei na clínica tanto tempo, passei por essas dores aqui na minha vida pessoal, na minha jornada que me desenvolveu. Então, assim, cada pessoa é única. Então, não existe concorrência, existe você se diferenciar dentro daquilo que você faz. Existe parcerias. Os psicólogos podem atuar também com parcerias. Eu não atendo criança? Eu indico para os profissionais que atendem criança. Você é referência em psicólogo? Indica para a Patrícia psicólogos que querem empreender. É assim. A vida é assim. Então, a gente tem que parar de pensar na escassez. O que é pensar na escassez? Por exemplo, vocês me perguntaram aqui qual que é a pesquisa no Google. Não vou passar essa informação, não. Não vou falar tudo nessa live, não. Não vou porque são minhas concorrentes. Minha concorrente está me escutando aqui, uma pessoa que faz o que eu faço. Gente, isso é pensamento de escassez. A gente tem que pensar na abundância. Quanto mais nós fazemos, mais nós recebemos. Quanto mais você dá, não tem uma passagem bíblica que eles falam, dá e recebereis, é a mesma coisa. Só que hoje em dia, no marketing, eles falam, né, que é reciprocidade. Eles mudaram o nome da Bíblia, que é dar, como é que é? Dar, acho que é isso, né? Dar e recebereis, para reciprocidade. É você fazer e você vai receber. Se você não receber da pessoa, você vai receber de outras que vão te... Por exemplo, quem está gostando da live aqui, na próxima live, que é segunda-feira às 21 horas, nossa, o assunto foi legal, ela falou disso, falou daquilo. Vão chamar mais colegas para participar? É assim, as pessoas vão buscando e espalhando a sua mensagem de acordo com o que você entrega. Então a gente também não pode ter medo de entregar conteúdo, né? Conteúdo de valor. Porque senão você está na escassez, você não está gerando nenhuma transformação. Se eu estivesse falando aqui só informação, que vocês não pegassem papel e anotassem, vocês iam achar um tédio a live. Então tem que gerar algo assim, nossa, eu estou pensando isso aqui, eu não tinha feito o meu Google Negócio, não tinha feito a pesquisa no Google Trends, eu não fiz no Answer The Public, eu não pensei que eu não precisaria de ter um consultório fixo, né? Eu estava achando que eu teria que alugar, eu posso sublocar, eu posso atender só online. Então a gente tem que gerar esse tipo de informação, pense no público-alvo de vocês têm que gerar informação para aquele público também de valor.